Estamos ao vivo. Primeiramente, uma boa noite, galera que tá chegando aí, que tá vendo ao vivo e que tá vendo gravado também. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui rapidinho, coisa de 20 minutos, meia hora. A gente vai trocar ideia um pouquinho sobre essa situação do Confiança, o rebaixamento, as tristezas, as alegrias que a gente viveu na arquibancada e fazer uma análise geral dessa temporada. Então conto com você também que está aí. Hoje vou tentar responder o máximo de comentários possíveis. Vamos tentar completar essa análise, né, com opiniões diversas. Né? Você traga a sua opinião também. Hoje, com certeza, uma segunda-feira difícil para todo torcedor, mas o orgulho é grande, né? Então a gente sabe que a gente caiu onde eles queriam estar, né? Então vamos trocar ideias sobre essa temporada do Confiança, sobre o ano de 2021, tudo que a gente fracassou e perdeu, né? Como equipe, né? A gente como torcida ainda fez uma festa massa na arquibancada, realizou o sonho de voltar ao Batistão, mas foi tarde demais, né? Como diria a Raça Negra. Pois é, gente, vamos lá. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. E vou começar, né, tentando organizar os pensamentos, dizendo que hoje pela manhã teve uma entrevista na rádio do presidente Iago. Ele deu entrevista para Gilmar Carvalho. Eu ainda não ouvi essa entrevista. Estou tentando pegar essa entrevista para postar aqui também todo mundo poder ouvir, né? E segundo as informações que eu recebi de pessoas que assistiram, não, né, ouviram a entrevista, foi uma entrevista onde ele reconheceu os erros, falou que o planejamento para a temporada 2022 já começa agora essa semana, com reunião com Luizinho Lopes, mas eu estou muito curioso para ver se der tudo certo amanhã. Eu tenho essa entrevista aqui para passar para todo mundo poder ouvir, né? Já que eu mesmo nem estava sabendo que ia ter essa entrevista e essa é uma das principais críticas da nossa torcida em relação à diretoria é esse momento onde ela some, né? Na hora que precisa aparecer para falar, a gente dificilmente vê, né? Mas em compensação, após essas críticas, a gente viu também o próprio presidente aparecer em rádio, o próprio Hernando também, que é diretor de futebol, aparecer em rádio para dar algumas satisfações que muitas vezes não eram suficientes. Inclusive, uma das satisfações que o presidente sempre deu foi que ia esperar terminar a temporada para poder fazer análise, né? E eu estou realmente esperando demais essa análise, porque entendo que para resolver esse problema que o Confiança se meteu, passa por entender os erros desse ano. Entender os erros desse ano tem que ficar muito claros. Não adianta, como Jefferson está dizendo aqui, né? Se reconhecer os erros já é o primeiro passo. Soberba e arrogância só atrapalha. Eu entendo isso mesmo, assim, que reconhecer os erros é importante, mas muitas vezes não adianta você só dizer, né? Da boca para fora que você reconheceu o erro e você na verdade não sabe que erros foram esses, né? Então você tem que pontuar esses erros além de reconhecer, porque aí sim, só aí sim, a gente como torcedor vai ter a percepção de que eles souberam onde foi que erraram, né? Porque senão só vai dizer, não, a gente errou em alguma coisa, errou em algumas coisas e não dar nomes aos erros, né? Não caracterizar bem, né, todos esses erros. E para gente que quer entender, né, todo esse processo de reconstrução que precisa ser feito em 2022 é fundamental, né, entender tudo isso que a gente viu. Né? Então, para a gente já entrando
nas análises aqui, algumas pessoas deixaram comentário também. Wagner dizendo aqui, né, que a temporada foi uma merda, infelizmente. Pois é, assim, é, esse foi o resultado, né? Esse foi o resultado. O resultado foi esse, mas a gente só chegou nessa situação por conta de algumas atitudes, de algumas decisões, é, de alguns passos, né? Muitas vezes precipitados e que culminaram nesse resultado de uma merda, né? Como a gente está dizendo aqui. Leonardo dizendo que a diretoria precisa renovar essas figuras repetidas, não dá mais. Pois é, a gente vai ter oportunidade no ano que vem, né? Vai ser ano de eleição e pode haver sim essa renovação que muita gente pede, que muita gente clama. Na minha opinião, a maioria de vocês já sabe, né, em relação à renovação da diretoria, o próprio presidente ele não pode ficar, né, para o mandato do ano que vem, mas quando se fala de renovação, a maioria das vezes está se falando principalmente da figura de Hernando, né? É um cara que está há muito tempo no Confiança, muito tempo no futebol sergipano e que é alvo de muitas críticas, mas a minha opinião pessoal, como alguns de vocês já sabem, outros não, vou deixar claro aqui, eu acho que ele é o maior dirigente do futebol sergipano. É o cara que conquistou mais coisas aqui e sem dúvida nenhuma merece respeito por isso, mas a gente também precisa de parâmetro, né? Então precisa chegar outra pessoa para a gente saber pelo menos se era bom ou se era ruim com ele ou sem ele. Então, para o ano que vem eu acho difícil mudar, né? A presidente, a diretoria é muito fechada com esse grupo que comanda, então acho que do mesmo jeito que a gente disputou tantos anos a Série C com essa diretoria, a gente vai disputar novamente mais anos com essa diretoria novamente, enquanto os campeonatos sergipanos também com ela, e muitas vezes o fracasso no sergipano vinha exatamente quando a gente disputava as outras competições simultaneamente, né? Dando arte falando aqui, essa temporada foi um desastre do início ao fim, campeonato sergipano até Série B. Pois é, exatamente. E é dentro disso que eu já vou começar a minha análise e também amparada na análise de muitos amigos azulinos, né? A gente acaba conversando com muita gente, ouvindo também no Batistão muitos comentários, comentaristas, tá batendo um vento da pé aqui em casa hoje. Que em relação ao primeiro erro, né? O primeiro erro foi na renovação, na montagem do elenco, naquilo que nas escolhas que foram feitas, né? Nas dispensas que aconteceram. Aí teve alguns jogadores importantíssimos que foram dispensados e aí a notícia que a gente tem em relação ao comportamento relacionamento entre o treinador e esse jogador, né, que foi o caso de Thiago Enes principalmente, alguns outros que eram jogadores um pouco mais problemáticos, né, como o caso de Ari Moura, esses não poderiam ficar mesmo, mas tinha alguns jogadores importantes que não eram nem unanimidades, mas também não eram peças a se descartar para uma temporada que terminou em janeiro e já começava no final de fevereiro, março, a gente já estava jogando, né? Foi na transição da pandemia e a gente viu um time entrar no Campeonato Sergipano com até qualidade para poder ser campeão, mas os fracassos começaram a vir por conta de que esse time não tinha conjunto. Demorou a encaixar, demorou a ter bons resultados, tinha resultados expressivos contra times inexpressivos, né? Com aquele 8-0 no Frei Paulistano, a gente ganhando fora de casa também, se não me engano foi contra o Gloriense, uma goleada. E eu acho que aquele time tinha condições de conseguir ser campeão ou algo do tipo, e até tinha, né? Depois a gente viu o resultado que o time se encaixou, mas demorou demais para ter esse conjunto. E aí veio o primeiro tapa, né, que foi a desclassificação para o 4 de julho. A gente sofreu aquilo tudo, uma viagem para Piripiri, chuva, um time com vários jogadores que não se conheciam ainda. Foi a estreia de Robinho, se eu não me engano, a estreia de Álvaro. Bruninho também foi a estreia, chegou e jogou. E outros jogadores que eram da base, jogadores que nunca tinham jogado no profissional, foram
estrear no Campeonato Sergipano, já foram para lá, para Piripiri. A gente viu aquela desclassificação do modo que foi, com gol no finalzinho, Confiança com um a menos, porque Gilberto foi expulso com 2 amarelos, né? 5 minutos depois veio o outro. E o primeiro baque realmente, essa Copa do Brasil, ninguém esperava porque o 4 de julho, apesar de ter sido campeão piauiense, iria enfrentar o Confiança com estrutura de Série B, primeira vez que a gente já estava retornando a treinar no Sabino, né? Tendo a lembrança que no ano passado toda a temporada foi feita no campo do SESI, no campo da Barra, porque o Sabino estava em reforma. E a gente viu essa situação ocorrer lá em Piripiri, Confiança rebaixado, perde cota, e o psicológico vai pro saco, o time começa a sentir uma pressão muito forte, que também foi levado para a Copa do Nordeste, com muitos resultados de empate. Confiança venceu pouco, teve grandes oportunidades para se classificar na Copa do Nordeste, mas só foi conseguir uma vitória importante contra o Sport lá, né? Aquele jogo que todo mundo lembra, com o Robinho fazendo um primeiro tempo excelente e perdendo pênalti, depois tendo o sufoco, né? A gente levando aquele resultado positivo, trazendo esse resultado positivo para Aracaju. Mas a Copa do Nordeste ela se consolidou a nossa não classificação, né? Desclassificação no jogo em Lagarto contra o Salgueiro, né? Quando a gente tinha a oportunidade de vencer e classificar, Confiança empata, sem gols, com Álvaro mais uma vez naquela ocasião ali, Álvaro recebendo uma bola na pequena área, chuta para fora, e Confiança não vence aquela partida e não classifica. É mais uma cota que se perde, né? Porque a gente tinha passado de fase no ano passado, estava acostumado com essa ideia já, e imaginando que a gente passaria de fase novamente na Copa do Nordeste, e não aconteceu. Então a gente perdeu aí mais ou menos na faixa de quase mais uns 2 milhões de reais aí, né? Porque tinha a cota da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste. E aí vem o final de tudo com a eliminação no Sergipano, e realmente uma eliminação ridícula, né? Porque o Confiança teve 3 jogos contra o Sergipe. Empatamos o primeiro no dia do aniversário do clube. Depois empatamos um segundo jogo já de semifinal. E no último, um time que tecnicamente era bem melhor, mas que na estratégia perdeu, né? Perdeu com gol contra. Uma das grandes ironias do futebol é aquele gol contra de Álvaro, né? O cara que veio para resolver por Confiança acabou resolvendo pro outro lado, né? Então, aquilo ali selou a demissão do Daniel Paulista, que montou aquele elenco junto com a diretoria. Inclusive, existe muita crítica em relação a isso, né? De Daniel Paulista ter participado demais da montagem desse elenco e a nossa direção de futebol ter se omitido em relação a isso, né? Ou ter dado confiança demais ao treinador para que ele agisse como ele fez, por exemplo, na Série C, que deu certo, quando ele trouxe alguns jogadores da confiança dele e deu resultado dentro de campo. Dessa vez no nosso Campeonato Sergipano, primeiro semestre ali, nada disso deu certo e acabou culminando com a demissão do Daniel Paulista. Tem tudo documentado aqui, principalmente junto com o Mike lá no Dragão de Aracaju, a gente fazendo sempre live desses momentos de transição do Confiança. Quando tem a demissão de Daniel, a torcida clamava por isso também, porque é impossível se sustentar, né? Inclusive hoje, lá em Campinas, o Guarani perdeu para o Goiás de 2-0 e o Goiás confirmou o seu acesso, né, para a Série A do ano que vem, em cima do Guarani de Daniel Paulista, que se vencesse entrava no G4, né, exatamente. Mas não aconteceu e Daniel vai ficar fora, provavelmente, da Série A de 2022. Mas voltando àquela situação, a torcida clamava, né, por essa demissão. Muita gente já entendia que o ciclo já tinha encerrado, principalmente por conta daquele final de ano, né, de 2020, com dezembro perdendo vários jogos, as polêmicas todas que envolveu a questão do Confiança chegar muito perto do G4 e depois não conseguir manter a pegada, os problemas de vestiário que a gente ouviu falar, dos desgastes que haviam ali dentro. E realmente era o momento. Eu acredito que foi acerto da diretoria ali. Até alguns amigos diziam que deveria ter demitido Daniel mais cedo, por exemplo, em Piripiri. Eu acho que não.
Acho que teria tempo para ele trabalhar e conseguir ser campeão sergipano, mas ele não foi campeão sergipano em 2019, porque perdemos para o Itabaiana, não foi em 2020 porque ele saiu para o Sport, e não foi em 2021. É um técnico que aqui no Confiança pelo menos não sabe jogar estadual, né? Não sabe ganhar estadual. E com essa demissão dele aprovada pela torcida, todo mundo clamava, né? A chegada de um treinador com experiência em Série B, alguém que conhecesse da região e conhecesse da montagem do elenco, mas a diretoria resolveu apostar no perfil mais uma vez, que tinha dado certo, né? Com Daniel Paulista, com Matheus Costa em partes, e quis trazer um treinador da nova geração, alguém com esses cursos todos que a CBF dá aí, mas sem experiência no futebol nordestino e na Série B, que foi o caso de Rodrigo Santana. E aí o Confiança começou a reformulação, trouxe outros jogadores, dispensou também alguns nomes que não deveriam ter vindo, né? Como por exemplo o Nailton, o lateral esquerdo do Atlético Cearense, veio e jogou 3 meses o Sergipano e a Copa do Nordeste foi embora. E alguns outros também foram saindo, outros foram só saindo depois, né? Quando o Rodrigo Santana foi dando oportunidade. Então foi até curioso naquele começo de Série B que ele colocou Cristiano, né, o centroavante, e na sequência o Confiança dispensou. Na outra rodada, se não me engano, ele colocou Lucas Barcelos e o Confiança dispensou na outra semana, né? Então acabou acontecendo alguns casos como esse, né? O jogador, ele parecia que entrava para poder ser demitido, alguma coisa do tipo assim. Mas a gestão de Rodrigo Santana ela começa com 15 dias de trabalho, cheio de expectativa, porque um cara que trouxe uma identidade, que a família era de Sergipana, que os pais eram de Aracaju, torcedor do Confiança, mas que dentro de campo era um time que corria muito, que criava, mas pecava exatamente defensivamente, com muitas falhas e com pouca habilidade para fazer gol, né? Então a gente sofreu demais, tentou com o Cristiano, tentou com o Alex Henrique depois quando ele chegou, o Williams foi algumas vezes o centroavante pra gente, e o tempo de Rodrigo Santana foi se esvaindo porque os resultados não vinham, né? Apesar dele trazer as informações de análise de desempenho, que o Confiança criava muitas chances, mais uma vez, futebol é bola na rede, é gol, é isso que mantém o time na parte de cima da tabela e que mantém o treinador também. Inclusive a gente já clamava, né, pela saída de Rodrigo Santana há mais tempo, a diretoria ainda segurou, porque tem esse perfil de segurar bastante o treinador, acreditar no trabalho, que por algumas vezes deu certo. Dessa vez não, faltou sensibilidade do tempo, né, de trocar esse treinador. E com essa troca tardia, na verdade não foi nenhuma troca, né, porque aí entra um outro capítulo nessa história, que é o caso Zé Carlos, né? Foi contratado para ser treinador da base, é promovido ao profissional e sendo promovido ao profissional assume o comando da equipe, tem um desempenho triste demais, vence uma partida contra o Náutico que a gente se iludiu, né? Mas depois mais uma sequência de derrotas e ele também foi demitido. E aí sim o Confiança encontra o caminho das vitórias. Mas ainda voltando para a situação de Rodrigo Santana, ele chega um momento que ele esbarra é, na questão de conseguir fazer o time jogar, técnica, mental, psicológica, não sei exatamente. E o time não consegue mais jogar sob o comando dele. Teve aquela história dele sair do Batistão e caminhando ali pela Canal, que rolou e algumas pessoas confirmaram, fontes confiáveis, que foi verdade. Ele abandonou o vestiário, tinha entregado o cargo, a diretoria não quis. Ele resolveu ficar, mas naquele jogo diante do Botafogo selou a demissão dele. E mais uma vez, né? A gente clamava pela chegada de um treinador que conhecesse a região, conhecesse a competição. E não foi isso que veio. Resolveu se manter Zé Carlos. E com essa de manter Zé Carlos, a gente sofreu o que sofreu. E terminamos o primeiro turno na última posição com somente 13 pontos. Esses 13 pontos que eu não tenho esse levantamento aqui, mas
pode ter sido uma das piores campanhas da história do primeiro turno de uma Série B, porque o Confiança venceu 2 partidas, né? Venceu a primeira contra o Cruzeiro e venceu uma outra na 7ª rodada contra o Vila, aqui no Batistão. Mas vários jogos depois aconteceram, inclusive contra o Brasil de Pelotas, time rebaixado com antecedência, que a gente faz o gol contra, né, com o Vitor Salinas, Ave Maria. Esse aí não quero mais nunca aqui perto. E depois a gente fica com um homem a mais, e mesmo assim com um homem a mais não dá pra vencer, né? Um time que depois foi rebaixado na competição. A gente teve alguns jogos, né? Alguns jogos assim de várias oportunidades de vencer e não aconteceu a vitória. O primeiro turno termina com 13 pontos. 13 pontos realmente é a pontuação de time rebaixado. A gente já entra no segundo turno com esse fantasma na porta. E aí entra a ironia que o Confiança na primeira rodada foi líder, né? Após vencer o Cruzeiro por 3-1. E depois só foi de ladeira abaixo. A gente chega na zona de rebaixamento. A realidade bate a porta. A diretoria demora para agir e demora para ler, né? Porque se você não faz a leitura correta, você também não vai conseguir agir. Então, com essa demora para agir, a gente sente demais esse baque. O time demora para encaixar, as peças perdem confiança, os jogadores começam a desacreditar do seu potencial, né? Por muitas partidas a gente viu falhas individuais resultando em gols, inclusive até essa partida do Guarani de Daniel Paulista aqui no Batistão foi emblemática, né? Que o Daniel conhecia demais o nosso elenco e o Confiança toma pelo menos 3 gols aí em contra-ataques, né? Com aquela cena bizarra de João Paulo caindo de bunda a tentar dominar a bola. E ficou uma marca daquele time, né? Do primeiro semestre, do primeiro turno. O time que tomava vários gols de contra-ataque, né? Eu me lembro muito de Daniel Penha pegando a bola para fazer cruzamento no escanteio e botava a bola no primeiro pau. E ali saía um contra-ataque. Ele ia cobrar uma falta e batia fraca. E ali saía também um contra-ataque que matava o jogo para o adversário. E a gente viu esse primeiro turno dessa forma, né? Quando chega o segundo turno, já com esse trabalho de Zé Carlos que não estava dando retorno, o Confiança começa a fazer uma reformulação. E aí sim as coisas começam a dar certo, né? Só aí, né? Com essa segunda reformulação, talvez a figura do treinador que não existia mais, né? Quando a diretoria assumiu esse protagonismo na reformulação, começou a trazer alguns jogadores sem tanta indicação de empresário, pelo menos é assim que a percepção que eu tenho, né? Alguns até, claro, logicamente o empresário está atuando no futebol para isso, mas eu digo principalmente em relação ao caso de Rodrigo Santana com Gilberto Silva, que chegou no Batistão e trouxe alguns jogadores, né, como o próprio Vitor Salinas, como trouxe também o João Paulo, né, que depois se mostrou uma peça importante, mas alguns jogadores que vieram parecer um troco, né, um troco da chegada de Rodrigo Santana. E quando começou essa segunda, não, terceira reformulação praticamente do elenco, né? Que é com a chegada, não, segunda, porque a segunda foi antes da chegada de Luizinho, né? E aí com a segunda reformulação, que foi a diretoria junto com o Zé Carlos, aí teve a dispensa de Renan Areias, teve a dispensa de Gilberto, teve a dispensa de alguns outros jogadores ali naquele meio de campo, no ataque também foi muita gente dispensada. Rapaz, é um elenco gigante, com certeza eu não levantei isso aqui ainda, mas eu me lembro de ter uma época que tinha 39 no elenco do Confiança. Hoje, se não me engano, são 34. E se for contar a quantidade de jogadores aí, vai passar facinho de 50 jogadores contratados na temporada, né? É um claro reflexo do erro quando você contrata e demite na mesma temporada em um intervalo de 2, 3 meses, como aconteceu, por exemplo, como o Vitor Salinas, como Alex Henrique, como aquele outro lateral que foi pro Paysandu, era do Vitória, Leandro Silva, como ele mesmo. Jogadores que você contrata e demite na mesma temporada, você está assinando um atestado de incompetência, né? E foi isso realmente que aconteceu em muitas contratações que o Confiança fez, que não resultaram em nada, né? Pelo contrário, só prejudicou o desempenho da nossa equipe. A segunda reformulação, ela é sustentada mais ou menos pela espera de um treinador, né? A informação que circulava era que o Confiança queria trazer Roberto Fernandes do Santa Cruz,
que o Santa não liberou e ficou esperando, e enquanto esperando tanto, ele não veio. E aí aconteceu da vinda de Luizinho Lopes como um cara que fugia um pouco do perfil que a gente como torcedor pedia, mas que veio e surpreendeu com o trabalho que ele conseguiu fazer, os jogadores comprarem a ideia, trouxe algumas peças importantíssimas para essa reta final. E realmente foi o grande acerto da diretoria na temporada, foi ter trazido esse treinador que realmente mudou a cara do time. E a gente é rebaixado para a Série C com um time que não merecia cair, né? Diferente de outros times que perdem a força no final, vão perdendo desempenho e caem, né? No nosso caso, a gente perdeu tudo no começo e recuperou no segundo turno. E depois o time de Luizinho realmente foi tudo isso que a gente viu. Teve a volta da torcida, que sem dúvida para mim foi o grande combustível para esse time poder jogar bola, né? Eu até conversava com algumas pessoas e também, eu não me lembro com quem foi, se foi com algum jogador no direct, eu cheguei a dizer assim, esses caras não viram a torcida, né? Nunca viram a torcida do Confiança, então eles precisam sentir o apoio da torcida para poder entender a responsabilidade que é jogar no Confiança e também se motivar mais para poder estar nas partidas, né, jogando, porque muitas vezes você jogar para ninguém parece que é baba, né, que não vale nada, que não tem valor. E quando a torcida voltou, realmente a gente viu uma nova oportunidade, um novo Confiança surgir, várias partidas marcantes, tanto dentro como fora de casa, né? Desde da estreia, do retorno do Batistão com o Sampaio, depois a gente foi construindo novamente contra o Operário, resultados importantes fora de casa contra o Curitiba, resultados frustrantes também contra Botafogo, contra Londrina, né? Que a gente viu depois, contra o Avaí, um jogo muito bom, né? Com VAR, agindo e emoção de cancelamento de gol e vai e volta. Teve o jogo do Vasco, né? Onde a gente vai entrar depois no capítulo erros de arbitragem, mas teve o jogo do Vasco também, foi jogar aqui com um time gigante da Série B, é uma emoção que a gente pôde viver, né? Viveu realmente a Série B nessa intensidade. E depois já nesse final, né, como eu falei, do Londrina, do Brusque, já jogos que eram mais decisivos, e aí o time esbarrou num cansaço psicológico, né? Esse é meu diagnóstico. Não sei se eu tô totalmente certo não, mas pareceu isso, né? O time foi levado ao extremo psicológico de conquistar o resultado, de se motivar. E quando chegou a um ponto de sair da zona, esse estresse bateu e os caras não conseguiram render mais. E aí, claro, entra a questão das nossas peças, né? Com a lesão de Gemerson, o time perde aquela saída de bola e a qualidade, né, no meio de campo. A gente não tem peça de reposição, nenhum dos atacantes deu certo nessa temporada. Lohan foi o cara da trave, fez um gol de pênalti. Thiago Reis fez 2 gols, mas perdeu o pênalti. Brocador fez 2 gols numa partida, veio jogar bem, chegou como maior contratação e no final das contas não resolveu nada pra gente. Confiança com o Brocador e sem Brocador teria sido a mesma coisa, né? Talvez até se fosse uma outra peça a gente ainda teria dinheiro para reforçar em uma outra posição, né? Porque certamente como a maior contratação do futebol sergipano, ele desprendeu aí um dinheiro interessante, né, para ele e deixou a desejar sem dúvida nenhuma. E aí voltando para trás, outros centroavantes como Cristiano, Alex Henrique, Lucas Barcelos, e vários outros que foram improvisados ali na frente. Ninguém deu certo no comando de ataque do Confiança, mas aí sim, agora para a gente arrematar essa análise da temporada, essa reta final agora, né, com o Confiança precisando dos resultados, precisando torcer, e aí vem todos esses fatores, o desgaste emocional, o cansaço físico, é, muitas lesões, e os resultados não apareceram. Diante da Ponte Preta a torcida já estava estressada e frustrada,
o time estava remendado. Eu fiz até o vídeo pós-jogo aqui, coloquei exclusivamente lá no YouTube e teve uma repercussão massa, né? Muitas visualizações também de amigos de outras torcidas, né? Para não dizer os rivais, mas também teve muita gente, né? Torcedores da Ponte, torcedores do Remo, torcedores de outros times de Série B assistindo o pós-jogo. Eu fiz aquela análise um pouco mais da partida especificamente, e não vou falar aqui não para vocês, pra gente não sair muito do tema, mas um rebaixamento que foi esperado, né? Então existiu uma frustração, existiu uma tristeza, mas a gente já foi para aquele jogo meio que sabendo que iria acontecer, né? E realmente aconteceu, a Confiança foi rebaixado, e aí sim a minha crítica principal é: Confiança rebaixado, no domingo a gente não vê nenhuma nota de um jogador, de um dirigente, de um treinador. Luizinho deu entrevista coletiva, Adalberto falou para TV, né? E eu até postei hoje aqui para vocês. Mas no domingo todo mundo sentiu o baque, ninguém falou nada, a não ser Neto Berola, que foi pedir desculpas pelo ato de indisciplina que ele fez, que inclusive essas desculpas, assim, lógico que eu aceito, mas eu vejo muito mais como um tom de não querer ser julgado com tanta rigorosidade pelo STJD, né? Mostrar o arrependimento é também um processo que alivia, né, essa pena, né? Então ele fez dessa forma, que tiver arrependido que esteja. Eu não quero mais esse jogador aqui no Confiança, um cara que, apesar de ter sido artilheiro da temporada, conseguiu sair com uma imagem manchada, né? Pelas partidas que fez, pelo gol que perdeu, pela expulsão que fazia, pelos poucos minutos que jogava. E a gente viu assim poucos jogadores realmente se manifestarem. Eu pessoalmente gostaria, né, que alguns se manifestassem, chegassem, falassem, né? Lutamos, tentamos, mas não foi possível conquistar a permanência. Pedimos desculpa à torcida que nos apoiou, e nada disso aconteceu. Nada disso foi nem levantado como possibilidade. Eu acho que era o mínimo que poderia ter sido feito, depois do que a gente fez também em arquibancada. Muita gente se sacrificando, pagando sozinho em plena pandemia, sem poder ir ao estádio. Muita gente pagando teste para ir assistir jogo, né, além do ingresso. E foi um sacrifício que muita gente fez para estar ali. E a gente viu depois do rebaixamento ninguém aparecer para dar uma satisfação, um pedido de desculpa, alguma coisa assim. A não ser, aí eu não vou ser injusto, o supervisor de futebol, Clay, ele fez sim uma postagem que está no Confiança há mais tempo. E Neto Perola foram os únicos que eu vi, né? E agora essa informação que o presidente deu uma entrevista a Gilmar Carvalho hoje pela manhã. Então, com isso, o Confiança confirmou seu rebaixamento para a Série C, perdeu todas as cotas que poderia perder, e 2022 teremos exclusivamente o Campeonato Sergipano, que já estrearemos no dia 15, 16 de janeiro. Já tô até com a tabela aqui, que agora vai ser isso o foco principal. Dia 16 de janeiro, um domingo, em Frei Paulo contra o Frei Paulistano, na estreia do Confiança. Ou seja, se o Confiança quiser fazer uma preparação para esse campeonato sergipano, pelo menos dia 15 de dezembro já tem que apresentar o elenco, né? Para ter aí um mês de pré-temporada, ou ali de repente na outra semana já não dá, porque já entra Natal e Ano Novo, e aí já complica demais. Então quando for no dia 15 já tem que apresentar, então já teria que adiantar ao máximo as férias dos jogadores, os que vão renovar, os que não vão, mas já tem que se montar um elenco para 2022. E a gente, sem essas cotas todas, sem dúvida nenhuma, o Campeonato Sergipano, como a única competição que a gente tem, o foco é total. Chegar à final é o primeiro objetivo, e ser campeão, sem dúvida nenhuma, é o desejo de todo mundo. Porque aí sim a gente entra com um time mais preparado na Série C. E a Série C eu até brinco, né, dizendo que a Série C é o nosso lugar, né, onde a gente chega sem pedir licença, né, onde a gente se senta e levanta os pés, coloca em cima do sofá. É o nosso lugar, porque a gente já está
a informação é o Confiança é o time que mais jogou a Série C na história, né? E agora a gente volta para ela, se eu não me engano, a 23ª ou 24ª temporada que a gente está nessa competição. E com isso tudo, a gente veio para a Série B, experimentou, viu o gostinho, né, de ver o jogo no Premiere, viu o gostinho de ver o jogo na Sport TV, de jogar terça, sexta, sábado, domingo, jogar segunda. Toda hora tinha um jogo do Confiança, a gente ficava até perdido de tanto jogo que era. E com essa evolução na estrutura, e sim, não pode se deixar de falar disso, né? A evolução estrutural do Confiança foi importantíssima, tanto na academia, fisioterapia, o campo, toda a parte administrativa. Isso dá uma base forte para a gente entrar na Série C. O problema que me preocupa realmente é a parte financeira, como o Confiança vai conseguir honrar seus compromissos, já que não vai ter cota. Isso aí é um trabalho para a diretoria com os patrocinadores e o sócio-torcedor para conseguir reformular tudo isso. Mas o planejamento para 2022 já tem que começar. Inclusive, essa entrevista do presidente já disse que essa semana ele se reúne com o Luizinho Lopes para definir a permanência ou não, né, dele. E a torcida, é claro, pela permanência do Luizinho, um cara que conhece esse elenco e que com certeza vai querer manter muitos desses jogadores, e com ele vai ser mais fácil isso acontecer, né? O difícil vai ser conseguir convencer esses jogadores a ficarem para jogar o grandioso Campeonato Sergipano que dá tanta visibilidade, né? E dessa forma, 2022 vem aí, a gente como torcedor vai documentar tudo, vai estar lá como sempre, como diz meu amigo Jones. O bicho da cara safada é o torcedor, estaremos lá no Batistão, no Titão. Eu mesmo vou tentar ir em vários jogos aí no interior, se for possível. E com certeza um ano melhor vai vir, né? Porque realmente se vier um ano pior, meu amigo, é pra ser estudado. Algo pior do que esse ano de 2021 é difícil de acontecer. Mas realmente tem que ter muito planejamento, muito foco, não cometer os mesmos erros, pra gente não cair num Santa Cruzar, né? Digamos assim, né? De sair caindo de divisão. Eu acredito que não vai acontecer isso. Confiança é um time que conhece a competição, conhece a Série C, e um pouquinho de capricho a gente consegue classificar, né? A gente já viu em outros anos a gente conseguir classificação e o acesso demorou um pouquinho para chegar, mas agora que a gente já conhece o caminho, tomara que seja um bate e volta, né? Foi assim com Sampaio, foi assim com Vila, foi assim com Londrina, e tantos outros times na Série A também agora. Botafogo, Curitiba e Goiás, os três caíram no ano passado e os três estão voltando esse ano, né? Então tomara que o aprendizado fique para o Confiança. Dessa forma a gente também consiga fazer esse bate e volta aí com foco no Campeonato Sergipano, que dá toda a estrutura e todo o calendário para o ano que vem, para o ano de 2023 ainda, né? E aí pode fazer aquelas estratégias de antecipação de cota, coisas assim, para conseguir montar um time melhor para a Série C. Mas é isso, galera. Eu vou ler alguns comentários agora. Acho que até passou um pouquinho mais do combinado. Agradecer a todo mundo que está vendo aqui. Com certeza não era nessa situação que eu queria estar voltando a fazer live aqui, mas é importante a gente deixar tudo documentado, a gente poder trocar essa ideia aqui. Eu sem dúvida também queria poder passar, né, todo o meu sentimento como torcedor, como um produtor de conteúdo, e tudo aquilo que a gente pode trocar aqui de informação vai ser sempre interessante. Alan Tavares dizendo: o time todo retalhado, não sei se venderam. Rapaz, acho difícil, mas não duvido, né? Eu acho que o complicado mesmo é esse time retalhado, né? Muitas peças que se perderam, né? Nesse jogo agora. A gente viu Adriano Júnior e Vinícius Barba, os mesmos meio-campo que foram eliminados para o Souza na pré-copa do Nordeste. Então, quando você é eliminado para o Souza na pré-copa do Nordeste, será que você ganha da Ponte Preta na Série B? Acho difícil. É Germano dizendo aqui: será que Hernani joga a Série C? Tomara que não. Eu, por mim, já mandava o Brocador embora. É um cara que ele tem qualidade, a gente viu que ele tem qualidade. Foi diferente no tempo que ficou aqui, mas é um salário alto e fisicamente ele não vai conseguir entregar o que a gente precisa. Talvez na Série C
com um calendário um pouco mais esticado, né? Mas eu sinceramente não queria que Hernani ficasse. Por mim pode mandar embora. Reizinho perguntando, foi bom, dizendo aqui foi bom enquanto durou. Pois é, foi excelente. A gente viveu grandes momentos, principalmente na temporada passada e agora com a volta, né, ao estádio de bandeirão, de bateria retornando, bandeira com mastro, a galera se encontrando na arquibancada. Pude conhecer muita gente na arquibancada do Batistão. Foi realmente muito bom. André Ian perguntando que a eleição é que mês. Então, ela não tem mês definido. O conselho vai convocar a eleição, mas provavelmente deve ser marcada ali para o final. E eu imagino, né, do final do primeiro turno da Série C, para que a eleição seja feita e quando for o final da Série C realmente já fique a transição para a nova diretoria, né? Se deixar para fazer a eleição no final da Série C, então é uma eleição muito rápida, não dá tempo de fazer transição, a diretoria que chega não tem muito tempo para planejar, acaba executando umas coisas meio na carreira, mas o conselho que marca a data da eleição. Lembrando que para poder participar da eleição tem que estar sócio adimplente, então deve vir a Black Friday aí. E vocês aproveitem para isso, porque quem quer fazer a diferença no Confiança através de voto nas eleições que vem agora em 2022. Cauã Santos, o mais foda é que a Vitória perdeu, não só o Vitória perdeu, né? O Londrina perdeu, o Remo perdeu, o Remo empatou, né? O Londrina perdeu, o Remo empatou. Aconteceu de tudo pra gente, menos o nosso resultado. Falta planejar, arrogância, prepotência, diretor de futebol que não entende futebol e um moleque mimado, Edgar Neto, dizendo aqui: Paz, a minha teoria aqui não faltou planejamento não. O planejamento aconteceu, mas foi mal feito. Foi mal feito. Os cálculos de planejamento foram errados. Achou que ia conseguir com aquela mesma metodologia, mas faltou ter a leitura que a temporada de 2021 era uma temporada atípica, que foi pós-pandemia, pouquíssimo tempo para poder planejar. E as atitudes foram equivocadas, né? Em relação a diretor de futebol, já comentei aqui mais cedo, ao comportamento do presidente. Eu prefiro não comentar em relação a isso, porque acho que é ofensa pessoal e isso não engrandece em nada o nosso debate. Futebol se modernizou, Hernando parou no tempo, Edgar falando aqui ainda. Inclusive sobre essa questão de parar no tempo, né? O Confiança tem hoje, não sei como é que vai ficar para o ano que vem, mas tem departamento de análise de desempenho. É porque a gente realmente, como torcedor, não sabe, né, como é que envolve essas questões de contratação, porque muitas vezes é o diretor que traz, é o treinador, é o presidente. Inclusive Hernani Brocador foi um desejo do próprio presidente, né, que foi a Recife conversar com ele para trazer, e muitas vezes não passa pela análise de desempenho, né, o que deveria ser um dos fatores primordiais. Leonardo Santos falando que Confiança precisa manter os melhores. Pois é o desejo, né? É o desejo de todo mundo. Difícil vai ser convencer esses melhores, porque a gente, como eu estava dizendo, a gente não tem cota de nada para poder garantir. E não é só cota, né? Tem jogador, por exemplo, no caso de João Paulo, que ele já tem lá para os seus 30, ainda tem uma bolinha para queimar. Ele quer jogar uma competição grande, ele quer jogar uma Copa do Nordeste no primeiro turno. E o cara se esconder no Campeonato Sergipano é ruim, né? Às vezes o cara vai jogar um Campeonato Mineiro, como ele jogou na Tombense, que aí tem a oportunidade de um América Mineiro, até um Cruzeiro pegar, né? E Campeonato Sergipano realmente o cara tem que ser guerreiro para estar aqui e enfrentar os gramados do interior, né? Jefferson Rodrigues, que eu coloquei o documentário dele no meu canal do YouTube, link tá aqui na bio. Fez um documentário, um áudio documentário sobre a história do Confiança alguns anos atrás. A gente não tinha nem subido para a Série B ainda, recomendo todo mundo ouvir, ele com o Manuela Miranda. E o comentário de Jefferson dizendo: temos que ter cuidado com esse apelo para mandar todo mundo embora. Exatamente. Um dos nossos grandes erros esse ano foi aquela reformulação abrupta no início do ano, nos custou toda a temporada. Jefferson, concordo exatamente, concordo muito com isso. A gente clamava por uma reformulação, mas não do jeito que foi, né? Eu mesmo fiz um meme aqui brincando, Daniel Paulista de dispensa, né? Pedindo algumas dispensas que eram necessárias, né? A gente viu aquele elenco
da reta final da Série B de 2020 se arrastar, né? É, André Moris, Thiago Luiz, Bruno Paraíba, era, como era o nome dele? Esqueci o nome daquele outro. Enfim, alguns jogadores, Ari Moura, alguns jogadores que realmente não faziam sentido estar no Confiança. Era essa a minha lista de dispensa, né? Alguns outros nomes não dava para sustentar, como o caso de Reis, né? A gente ficou sabendo aí de um salário de mais de 100 mil, 120 mil que Reis recebeu de proposta e resolveu ir para a Coreia, então deve estar ganhando mais do que isso. Confiança não ia conseguir manter esse salário. O Ítalo foi embora pro CSA. O Confiança cobriu a proposta, mas o CSA cobriu de novo, então não dava para manter. Mas alguns outros nomes, como o próprio zagueiro Matheus Mancini, que eu não gostava, mas podia ter ficado. O próprio Thiago Enes, Renan Gorni, que mesmo ruim de gol, ele conhecia ali aquela área, as movimentações, podia ter ficado ele, trazia mais alguém como aposta, como um jogador mais experiente, que não aconteceu. Mas para 2022, sem dúvida, o que a gente puder manter desse elenco, aí das peças que querem jogar, né? É, vai ser sem dúvida importantíssimo. O técnico Jadson dizendo tem que manter a base, exatamente, mesmo comentário, né Jadson? Manter a base sem dúvida nenhuma vai ser o fator importante para a gente em 2022. E André confirmando aqui, a primeira renovação tem que ser de Luizinho. Isso aí a gente vai clamar para que aconteça, né? Lieme Chagas dizendo precisa tentar manter a base. Esse comentário se repete aqui, né? E, sem dúvida nenhuma, ouvir a torcida é algo que a diretoria precisa entender um pouco mais, né? Quando a torcida está dizendo de manter a base, de fazer reformulação, tirar as peças, fazer esse tipo de esforço. A gente acompanha a Confiança há muito tempo e entende um pouquinho, né? Se só olhar isso, a gente vai conseguir evoluir um pouquinho, né? Jefferson falando N, Silva, Jefferson, Gorni, Ítalo. Outros poderiam ter ficado. Desses aí, Silva, eu acredito que não. E nem Ítalo, né? Confiança tentou, mas não conseguiu esses nomes. Sobre Daniel Paulista, negligência da diretoria custou caro. Rapaz, Daniel Paulista, a informação que eu recebi é que quando ele voltou do esporte, algumas pessoas disseram que ele estava diferente, estava meio mudado. E isso prejudicou, sem dúvida, o desempenho do time, né? Vestiário de futebol, eu não sei como é, nunca tive dentro, mas já vi as entrevistas de jogadores falando como é difícil controlar as 30 cabeças, né? Cada uma pensando de um jeito diferente. E aí tem as panelas, tem tudo isso que a gente viu. Antes disso, eu preciso fazer um outro comentário. Não posso deixar de passar isso aqui, não. Um erro, um equívoco dessa temporada de 2021, 2021, né, fazendo a junção dela. O caso de Kivel. Esse daí não dá para deixar de falar. Tá na justiça, Confiança se envolve em um problema na justiça com um jogador que é ídolo. E pelas informações que a gente já levantou aí, tanto com alguns amigos que entendem da área de direito, como com alguns outros que entendem da parte de fisioterapia, o Confiança vai se dar mal, porque o jogador tem laudo de outros médicos dizendo que ele não está apto a jogar, o Confiança disse que estava apto. Entrou uma polêmica totalmente desnecessária, poderia ter sido resolvido com entendimento. E foi triste a forma como essa relação foi se desenhando e terminou. Acabou fazendo mal pra gente, acabou fazendo mal pra ele. E o mínimo que eu podia fazer, eu fiz agora com o projeto do Mini Crack, porque realmente dá valor àqueles caras que fizeram história no Confiança. A gente como torcedor lembra muito bem dos feitos, né? Então não se pode deixar de passar esse erro, além das confusões com as organizadas, do tapa na cara do torcedor, né? Erros importantes que a diretoria tem que aprender para o ano que vem, sem dúvida nenhuma, aproximação com as torcidas organizadas, esse acolhimento e entender as cobranças precisam acontecer com diálogo, né?
Precisa acabar essa história de boletim de ocorrência, de polícia, de delegacia. Isso aí só vai nos desunir e nos levar para um caminho que é esse caminho que a gente vive hoje. Nada é por acaso. Carlinhos dizendo aqui, essa diretoria vagabunda jamais vai apagar a paixão de nossa torcida por esse clube. Hoje cai um gigante, amanhã levantaremos um gigante. Exato, Carlinhos, é isso aí mesmo. A gente tá caindo, mas com fé em Deus a gente vai estar de volta aí. Quantas ofensas aí eu deixo pela sua parte, como eu disse mais uma vez, não gosto de tratar o debate mais raso, né, com ofensa. Melhor a gente trazer os argumentos, né. Carlinhos ainda dizendo, fale um pouco dos bava-ovo da diretoria. Rapaz, é um debate eterno, né, isso aí, né. Daqueles que são baba-ovo, daqueles que são contra, né, que independente do que aconteça, tá sempre criticando, tá sempre falando. Tem torcedor que sempre aparece para falar bem e tem torcedor que sempre aparece para falar mal. É curioso, tem torcedor que só aparece quando Confiança perde e para falar mal da diretoria, e tem torcedor que só aparece quando Confiança ganha para falar bem da diretoria. Não é porque perdeu, é porque ganhou que a diretoria tá certa ou tá errado. As críticas merecem ser feitas e ser pontuadas conforme os atos e argumentos. A diretoria merece elogios pelo que fez, pelo que construiu nesses anos de 2014 para cá, mas merece críticas pelo que fez também nesse ano agora de 2021. Com certeza, nesse meio tempo agora de rebaixamento, eu, você e todo mundo que está assistindo aqui conhece algum amigo que, mesmo sem ser amigo de ninguém da diretoria, apoia cegamente, ou que é amigo e apoia, e que não é e não apoia, né? Enfim, acontece demais isso aí. Mais alguns comentários aqui. A não profissionalização do setor de futebol nos custou caro. Jefferson Rodrigues dizendo, então, Jefferson, eu acredito que até houve uma profissionalização com os analistas de desempenho, com essa parte de até o DM, né, tá um pouco no departamento de futebol, mas a parte de direção de futebol, né, talvez seja essa o foco da crítica, né, para a pessoa de Hernando, para ele como fez isso, do diretor remunerado. Mas aí é meio curioso, porque a gente vê o caso do Vasco, por exemplo, que trouxe um diretor aí famoso, um cara para encaixar e não conseguiu fazer o time jogar, né? Não conseguiu fazer contratações boas, conseguiu montar um time muito fraco, e o Vasco tá aí que não vai voltar para a Série A, enquanto o Goiás conseguiu sim fazer um time encaixadinho para a Série B, uma montagem com vários destaques de campeonato estadual. Confesso que poderia ter feito isso e não fez, né? Eu acho que essa diretoria não acertou a vida toda à toa e também não errou à toa. Eu acredito que são ciclos e a gente precisa que na próxima eleição outros nomes também apareçam, né? E a oposição que aparece por Confiança tem que ser uma posição viável, né? E também a situação também é uma situação viável. Não adianta nada uma briga política, porque foi essa instabilidade política que levou Confiança aos piores momentos da sua história. Inclusive recomendo a live com Felipe Leite no canal Dragão de Aracaju, onde ele falou sobre os piores momentos da história do Confiança. Anderson Santos falando aqui, eu sonhei que estava vendo o Brasil jogar o mata-mata da Copa do Mundo e todos estavam de Confiança comemorando o título da Série C. Rapaz, tá gravado isso aqui, viu? Tá gravado, tomara que ser campeão da Série C ia ser massa. Espero que no próximo ano essa diretoria tome vergonha na cara e consiga voltar a B, ganhar o estadual sem soberba. Vitor GSO falando aqui, rapaz, exatamente, voltar à Série B, eu acho que é difícil, mas tem que ser o objetivo. A gente não pode entrar nessa Série C com foco em permanência. Já é foco em subir. E já ganhar o estadual também é a mesma coisa. Tem que ter foco total e a gente só vai ter isso, então é foco total. Em relação à soberba, minha opinião eu já dei no passado. Eu achei que não houve soberba dentro de campo. Achei que faltou preparo. Achei que faltou brio. Achei que faltou gana muitas vezes para poder matar o adversário. A gente viu um Sergipe muito fragilizado, mas como estava conversando ontem no grupo,
meu amigo Jones comentando em relação à soberba de contratações, né? De achar que dava com aquele elenco, né? Então talvez nesse sentido sim possa ter havido. Em relação às entrevistas, eu acho que faz parte da zoeira. É, em alguns momentos aquelas entrevistas eram exaltadas por nós torcedores, tá vendo como o presidente tira onda e tal, e agora a mesma entrevista é utilizada para criticar, né? Então eu acho que faz parte. Eu como um perfil aqui de humor, de zoeira, aprovo sempre. Felipe Leite aqui, ADC, dizendo: limite para DP era o Nordestão, nem tanto pelo Nordestão em si, mas pelo trabalho pífio. Pois é, Felipe, eu acho que encaixaria o Nordestão. Mas o time de Daniel Paulista, se você olhar, teria plena condição de ser campeão estadual. Plena condição, a gente tinha um time bem melhor. Faltou, não sei o que faltou, se foi brilho, foi como eu estava dizendo antes, sangue no olho, não sei. É, estratégia, ou mais malandragem de Daniel Paulista para jogar o estadual, que realmente parece ser uma competição que ele não sabe jogar. Rodrigo Santana foi uma vergonha, aquele Zé Carlos, treinador de escolinha, do Confiança, espera muito. Mas Rodrigo Santana e Zé Carlos é um caso complicado de se explicar, né? Complicadíssimo de se explicar. Zé Carlos até teve muito respeito de nossa parte como torcida, mas o trabalho realmente foi muito fraco, muito fraco. E para mim a pior coisa que aconteceu foi quando ele estava no comando da equipe e a equipe perde para o Avaí, se eu não me engano. Se eu não me engano foi isso. Contra o Avaí, que a gente tinha vencido o Náutico e vai jogar com o Avaí. Não, foi ao contrário, né? Eu sei que a gente perde pro Avaí e ele dá uma entrevista falando que o torcedor tem que entender que o futebol não é só vitória. E aí você olhava pra tabela, Confiança só tinha derrota nos últimos 5 jogos. Então quando eu vi aquilo sair da boca dele, eu realmente fiquei muito chateado. Que ele tava brincando com a interpretação do torcedor, né? Achar que a gente quer só vitória, a gente só queria uma vitória. Ele não deu. Depois ele até deu, né? Contra o Náutico, mas entrevistas, alguma coleção de entrevistas ruins também aconteceu esse ano. LM Chagas falando que o erro grave de ter trazido o Rodrigo Santana era só pegar o histórico dele no Avaí e Curitiba, exatamente. Não precisava nem ter ido muito longe. O histórico de Rodrigo Santana era nada inspirador, né? Fez campanhas ruins no Curitiba e no Avaí. Biel 96 falando: meu brother, mesmo amando o clube, eu acredito que tudo o que nós torcedores estamos passando, infelizmente, é devido à lei do retorno. Não adianta tapar o sol com a peneira. Rapaz, não vou duvidar não. Não vou duvidar não, mas eu acredito muito no resultado do trabalho, sabe? Porque o trabalho, se ele é bem feito, ele dá resultado. E o Confiança fez um trabalho mal feito. Fez um trabalho mal feito. Poderia ter corrigido a tempo, mas aí não corrigiu. Corrigiu errado. Tentava consertar errando. Então tá aí. Tudo errado e mais um pouco, né? Jefferson ainda falando contratações sem coerência. Nailton, Leandro Silva, quais parâmetros para essa contratação exatamente? Nailton, eu até vi uma oportunidade interessante, um jogador que veio para o Campeonato Sergipano. Se não desse certo ir embora, acho que pode ser testado mais vezes isso, né? Você traz o jogador por empréstimo, com possibilidade de renovação. Mas Leandro Senna, não, é Leandro Silva, o lateral, né? Ele já veio aqui condenado pela torcida do Vitória. Chegou aqui, realmente mostrou nada, né? Melhor oportunidade das jovens laterais de Lagarto e Gloriense. Inclusive é isso uma das coisas que faltou, né? Esse ano, né? Dar mais oportunidade a jogadores de divisões inferiores. O que a gestão fez e faz com o LK9 é tudo um retrato da lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Biel dizendo: é um caso complicadíssimo. Eu fiquei muito triste de ouvir algumas informações. E como eu já falei, é um caso que está na justiça. Eu não gosto muito de me meter porque sei que pode atrapalhar, né, a evolução do caso. Vai se resolver. É uma questão que não, sem dúvida nenhuma não vai manchar a história que Kivel deixou no Confiança, e Leandro Kivel merece respeito.
Mais alguns comentários aqui, como por exemplo o Vitor falando, o Vitor Solino foi o pior zagueiro que já vi passar pelo Confiança. Rapaz, eu vou tirar não, concordo com você. Pense no cara que me fez raiva. Entra técnico, sai técnico, só jogada Confiança, troca passo no ataque pela lateral, chuveirinho todo jogo. Mas o time do Luizinho era diferente. Tinha que fazer o L. Porque era muita consciência tática de defensiva, com as descidas dos pontas, os laterais por dentro, o meia vindo buscar para fazer a saída de três. A gente faltava ataque, não tinha um cara que fazia gol nesse time de Luizinho. E sofremos muito por causa disso. Jean Carlson dizendo para mim, um dos erros cruciais foi a demora em demitir Rodrigo Santana e depois manter Zé Carlos por 6 rodadas. Perfeito. Exatamente. A gente viu que um pouquinho mais de ponto a gente estaria fora da zona, né? Por exemplo, se a gente tivesse vencido as duas do Brasil de Pelotas, a gente teria 4 pontos, estaria com 40 hoje, não sairia da zona, mas mais um resultado a gente estaria fora, né? É complicado. Aquele artilheiro do Goiás que não fez nenhum gol, o Mezenga fez o gol, pô, diante do Confiança. Como é o nome dele? Rafael Santos não chutou no pé dele? Mas você tá falando. Não sei se foi. Se for de Mezenga que tá falando, confirme aí. É o William Brito ainda dizendo Confiança já há 2 anos. É o time que a bola só chega ao ataque quando o goleiro chuta. Sofremos muito com essa falta de um centroavante bom, né? O time tá carecendo. Desde de Tito, o Confiança não tem um centroavante para chamar de seu, né? Tomara que venha em 2022 esse cara. Teve Léo Ceará, que foi um grande nome também. Biel perguntando, será que Luizinho fica? Tomara. Eu vi informações que tem chance, mas a reunião é essa semana. Vamos ver o que a diretoria vai apresentar de projeto para ele. Sem dúvida nenhuma, não tem muito do que apresentar, a não ser um salário bom, porque não tem competição para atrair, então tem que ser salário. Tem que ser salário ou alguma bonificação em caso de título sergipano e alguma outra em caso de acesso ou de classificação na Série C. Isso tem que ser o projeto, é a única coisa que vai atrair ele e as garantias de que vai ser pago em dia, né? Eu vou ler mais aqui alguns últimos comentários para encerrar, até estender um pouquinho mais, galera. Mas a análise foi um pouco longa. Agradeço a todo mundo que está aqui até agora. Gemerson fez muita falta nessa reta final. Matheus falando. Vinha muito bem. Pois é, Gemerson demorou a encaixar. Quando encaixou, pareceu uma peça fundamental para o nosso esquema. O time até conseguiu jogar sem ele, mas em determinados momentos esbarrava nessa dificuldade do jeito de jogar que Luiz encontrou. Era uma peça fundamental para o nosso esquema. Boa noite, DJ André, tamo junto. Aquele foi artilheiro do Goiano, sim, artilheiro do Goiano, Alex Henrique, né? Fez um gol, pô, ele fez um gol. Jogo de estreia contra o CRB. CRB ele fez um gol lá naquele 3-2, mas perdeu o gol demais também. E aí o cara volta para Aparecidense, é campeão da Série D com a Aparecidense. O artilheiro do Confiança foi Nirley na temporada. O William dizendo não. O artilheiro do Confiança na temporada até então é Neto Berola, não pode ser, quer dizer, pode ser ultrapassado, mas não pode fazer mais gol porque foi expulso na última partida, empatado com o Bruninho. Ambos têm 9 gols e Berola é o artilheiro da série na Série B com 6. Brocador, sou Jesus, Ave Maria, é isso mesmo. Eu nunca senti tanta falta de Tito. Biel dizendo, rapaz, eu gosto de Tito, acho que ele é um bom atacante. Saudade de Amaral. Amaral era caceteiro, né? Mas não tinha mais perna não para jogar. Se Brocador prestasse, não saia do esporte. Sei não. Viu o que se passa na cabeça da diretoria do Confiança. Acho que eles vivem em outro planeta. Não é possível. Valdson Lima falando aqui. Concordo. Apenas concordo. Não queria Brocador aqui não desde o começo. Mas entrei na empolgação. Comecei a acreditar que seria possível. Mas mostrou realmente que não valeu a pena essa contratação. Queria montar um time bom e barato e não deu certo. O William dizendo aqui. Agora vamos ver na Band. Sergipano voltou a ter extrema importância e não mais apenas preparatório para o Nacional. Eliane Chagas dizendo aqui. Pois é, quando a gente não tem nada, a gente tem que se agarrar àquilo que aparece, né, de oportunidade. E o Sergipano
essa oportunidade tanto de garantir cota, como também de montar essa preparação para o estadual. Então, tem essas duas importâncias, porque realmente ficar fora no ano que vem de Copa do Brasil e Copa do Nordeste é pensar num horizonte mais distante ainda de volta para a Série B. Nosso lugar aqui volta do Lima. Nosso lugar é uma porra, nosso lugar é na Série B. Rapaz, a gente vai encontrar o nosso lugar com as nossas capacidades. Não adianta dizer que o nosso lugar é na Série B se a gente chega na Série B e não tem condição de estar lá. A gente tem que ter estrutura, tem que ter condição financeira, tem que ter organização para poder estar na Série B. Ninguém chega na Série B e fica à toa, não. A gente passou o perrengue por 2 anos. A gente já mostrou que a Série B era difícil pra gente. Então tem que se organizar um pouco mais para poder voltar. Nada é à toa. Enis entrou na live, rapaz, nem vi aqui, é muito comentário, a galera chegou junto mesmo. Deram um título pros Rosa, vaga pra Copa do Brasil, 4 de julho, ainda rebaixamento, diretoria tá no planeta Marte. Crítica. Já passou o tempo dele. Nirley Adalberto, João Paulo Gêmeos, Rafael merecem ficar, concordo. Bons nomes. Desses aí eu acho que João Paulo não fica porque é emprestado da Tombense. A Tombense voltou pra Série B, deve voltar também. Time de renegados e peladeiros. Galera, os comentários estão se encerrando. Eu agradeço a todo mundo pela audiência aqui. Vou passar rapidinho porque tô tentando regular aqui nesse celular. É muito comentário, não vai dar para eu ler tudo. Peço desculpas aí a todo mundo. Mas estamos chegando no nosso horário aqui. E a gente vai cobrindo o Confiança nesse ano. A Rei está na live aqui falando do cabelo. Rapaz, fala aí. A promessa estava feita, né? Pode voltar o Batistão com o cabelo azul. Mas aí não deu muito certo, não. Mas é isso, gente. Tamo junto nessa noite de hoje. Uma análise aqui, um bate-papo. Quem sabe um outro dia essa semana a gente ainda volta para trocar mais ideias sobre o Confiança. Um abraço para Vini Brasil, que tá mandando um abraço para Reis também. E tamo junto. Esse ano ainda tem toda essa reformulação que vem por aí pela frente. A temporada já acabou. O jogo do Remo tá vindo aí, então é planejar 2022 e vamos ver o que é que vem pela frente. Beleza, galera? Tamo junto. Eu vou só dar um último aviso aqui. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram para todo mundo poder assistir. E vou subir ela também no YouTube para quem quiser assistir, colocando Smart TV e essas paradas todas. Beleza? Tamo junto, aquele abraço.